Como você enfrenta os desafios da falta de respeito? A falta de respeito é uma questão onipresente que atravessa as tramas de nossa existência, frequentemente desencadeando ondas de perturbação e frustração em nossas vidas. No entanto, e se em meio às vicissitudes da jornada, nos depararmos com as lições imemoriais do estoicismo, uma filosofia venerável que nos instrui sobre como enfrentar os dilemas mais árduos com uma mescla de discernimento e elegância? É neste cenário que nos propomos a desbravar os recônditos da sabedoria estoica, delineando 10 princípios práticos que podem iluminar nosso caminho na arte de lidar com a falta de respeito de uma maneira mais íntegra e resiliente. Convido você, como de praxe, a se manter firme e acompanhar-me nesta jornada até o desfecho deste vídeo. Vamos começar. 1. Mantenha a calma. Os estoicos permanecem calmos. Um dos ensinamentos principais do estoicismo é que não somos perturbados pelo que nos acontece, mas sim pelo modo como pensamos sobre o que nos acontece. Como Epicteto disse, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas sim pela visão que têm delas. Isso significa que a falta de respeito não é inerentemente prejudicial ou ofensiva. É nossa interpretação e julgamento que nos fazem sentir magoados ou zangados. Quando alguém falta com respeito a você, lembre-se de que o comportamento deles é resultado de seus próprios pensamentos, sentimentos e opiniões, e não um reflexo de seu verdadeiro valor ou dignidade. Isso pode ajudá-lo a manter a calma e não permitir que a falta de respeito deles afete seu estado emocional. 2. Reflita sobre si mesmo. Outro aspecto importante do estoicismo é a prática da autorreflexão e autoexame. Os estoicos acreditavam que a qualidade de nossos pensamentos determina a qualidade de nossas vidas e que devemos sempre nos esforçar para nos melhorar e melhorar nossas ações. Quando você enfrentar falta de respeito, é essencial refletir sobre si mesmo e fazer perguntas como: há alguma verdade no que a pessoa disse ou fez? Eu fiz ou disse algo que provocou essa situação? Como posso responder de uma maneira consistente com meus valores e virtudes? Ao refletir sobre si mesmo e a situação de forma objetiva, você pode obter uma melhor compreensão do evento e de seu próprio papel nele. 3. Aprenda a pausar. Os estoicos aprendem a pausar. Sêneca disse uma vez: sempre que você estiver com raiva, esteja certo de que não é apenas um mau presente, mas que você aumentou um hábito. Os estoicos acreditam na importância do autocontrole e da racionalidade. Eles argumentam que reações impulsivas, motivadas por emoções intensas como raiva ou frustração, muitas vezes levam a decisões ruins e sofrimento desnecessário. Quando confrontado com falta de respeito, a abordagem estoica o incentiva a evitar reagir impulsivamente. Em vez disso, tire um momento para pausar e reunir seus pensamentos. Essa pausa permite que você recupere o controle sobre suas emoções e lhe dá a oportunidade de responder de maneira mais medida e ponderada. Ao resistir ao impulso de reagir imediatamente, você pode alinhar melhor sua resposta com os princípios estoicos de sabedoria e autocontrole. 4. Tenha empatia. Epicteto e outros filósofos estoicos influentes dizem para buscar o bem não nas coisas externas, mas em vocês mesmos. Os estoicos acreditam na interconexão da humanidade e que entender as motivações e emoções dos outros pode levar a interações e crescimento pessoal melhores. Quando alguém mostra falta de respeito, o estoicismo sugere praticar a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e entender sua perspectiva. A empatia pode ajudá-lo a ver a situação de um ângulo diferente e perceber que a falta de respeito da pessoa pode não ser pessoal ou intencional, mas sim causada por suas próprias inseguranças, medos ou ignorância. 5. Concentre-se na virtude.
Uma das principais ideias do estoicismo é desenvolver virtudes como sabedoria e coragem. Essas são as qualidades que nos ajudam a viver bem e agir corretamente. Os estoicos acreditam que a virtude é o maior bem na vida e que tudo o mais é indiferente. Quando enfrentamos falta de respeito dos outros, o estoicismo nos ensina a focar na virtude em nossa resposta. Isso não significa que devemos ignorar ou tolerar a falta de respeito, mas sim que devemos responder de uma maneira que reflita nossos valores e princípios estoicos. 6. Pratique a arte da aceitação com plenitude e sabedoria. Uma das lições mais fundamentais que o estoicismo nos lega é a habilidade de acolher com serenidade e resignação aquilo que foge ao nosso controle, inclusive a falta de respeito por parte dos outros. Nas palavras sábias de Epicteto, a verdadeira sabedoria reside na capacidade de não se entristecer com aquilo que nos falta, mas sim em regozijar-se com as bênçãos que já possuímos. Este ensinamento nos incita a cultivar uma gratidão profunda por aquilo que está ao nosso alcance, sem nos deixarmos consumir pelas preocupações com o que está além de nossas possibilidades de influenciar. Assim, o estoicismo nos conduz a um estado de discernimento, onde aprendemos a discernir entre aquilo que está sob nosso domínio e aquilo que escapa à nossa esfera de controle. Essa habilidade de distinguir entre o controlável e o incontrolável nos permite direcionar nossas energias e atenções para aquilo que podemos moldar e transformar, ao passo que nos liberta das amarras da preocupação e da angústia em relação ao que está fora de nosso alcance. 7. Utilize o humor como uma ferramenta preciosa em seu arsenal emocional. Em muitas ocasiões, uma pitada de riso pode desencadear uma transformação monumental em nossa percepção das circunstâncias. Como proclamou o venerável filósofo Sêneca, revelamos nosso domínio sobre nós mesmos quando compreendemos como lidar com aquilo que não merece nossa seriedade. O estoicismo, com sua filosofia enraizada na racionalidade e no controle das emoções, não apenas nos orienta nessa busca pelo equilíbrio, mas também reconhece o poder inestimável do humor como uma arma poderosa para enfrentar situações que desafiam nossa estabilidade emocional. Permita-se, portanto, a indulgência de um sorriso diante das adversidades, pois em meio às tempestades da vida, o riso pode ser a luz que ilumina o caminho para a serenidade. 8. Estabeleça limites claros e inabaláveis em sua jornada pela vida. O estoicismo não é uma doutrina que prega a submissão passiva, mas sim a força interior de uma rocha inabalável, erguida contra as marés tumultuosas da falta de respeito e da injustiça. Seja essa rocha que não se curva diante das adversidades, mas que se mantém firme, erguendo-se em sua própria dignidade e autoconfiança. Conheça o seu próprio valor e não hesite em exigir o respeito que você merece dos outros. A firmeza dos seus limites é um reflexo do seu autodomínio e da sua determinação em preservar a integridade e o respeito próprio. Em um mundo que muitas vezes tenta testar nossos limites, seja a rocha inabalável, que não se deixa abalar pelas marés da desconsideração e da falta de ética. 9. Escolha o perdão. A filosofia estoica promove a ideia transcendental de escolher o perdão como uma virtude primordial e essencial para a evolução pessoal. De acordo com os princípios estoicos, o ato de perdoar não deve ser percebido como um favor estendido a outra pessoa, mas sim como um presente inestimável concedido a si mesmo. A profundidade dessa perspectiva reside na compreensão de que o perdão não é apenas uma virtude isolada, mas sim um poderoso catalisador de transformação pessoal e social. Ao escolhermos o perdão,
estamos optando por transcender as barreiras do ego e do ressentimento, abrindo espaço para a compaixão, a empatia e a compreensão mútua. Essa escolha consciente não apenas alivia o fardo emocional que carregamos, mas também cria um ambiente propício para o crescimento pessoal e a cura interior. À medida que nos libertamos das amarras do passado, somos capazes de nos conectar mais profundamente com nós mesmos e com os outros, nutrindo relacionamentos autênticos e significativos. Além disso, o perdão não é um ato único, mas sim um processo contínuo e dinâmico. Requer prática constante e dedicação para cultivar uma mentalidade de perdão em todas as áreas de nossas vidas. Isso significa estar disposto a deixar de lado o desejo de vingança, abandonar a necessidade de estar sempre certo e abrir mão do controle sobre os outros e sobre as situações. É um compromisso diário de escolher a paz interior sobre o conflito, a aceitação sobre o ressentimento e a compaixão sobre o julgamento. Portanto, ao abraçarmos o perdão como um princípio fundamental de nossa existência, estamos plantando as sementes para uma vida mais plena, significativa e conectada. Estamos construindo pontes de entendimento e amor que transcendem as divisões e diferenças que muitas vezes nos separam. Assim, ao final descobrimos que o verdadeiro poder do perdão não está apenas em liberar os outros de nossas expectativas, mas em liberar a nós mesmos para vivermos com autenticidade, compaixão e gratidão. 10. Mude sua perspectiva. A perspectiva é a capacidade de ver as coisas de um ponto de vista mais amplo e objetivo. Isso ajuda você a evitar reações exageradas ou levar as coisas para o lado pessoal quando alguém falta com respeito a você. Em vez disso, ajuda você a perceber que a falta de respeito não é tão importante no grande esquema das coisas. Quando você usa a perspectiva, pode perceber que a maioria dos casos de falta de respeito são menores e temporários. Eles não afetam seu verdadeiro valor ou felicidade. Você também pode perceber que a falta de respeito muitas vezes é um reflexo da ignorância, insegurança ou fraqueza da outra pessoa, e não sua. Você pode escolher ignorá-la, perdoá-la ou aprender com ela, em vez de deixá-la te incomodar. Aplicando esses 10 princípios com diligência e comprometimento, você não apenas terá a capacidade de manter-se sereno e resiliente diante da falta de respeito e da grosseria, mas também estará fortalecendo os alicerces da sua própria integridade e autoestima. Ao internalizar esses ensinamentos, você se equipa com ferramentas poderosas para enfrentar os desafios da vida com uma postura equilibrada e confiante. Apoie nossa missão de disseminar a sabedoria ancestral, deixando um gesto de apreciação, um simples joinha, que nos impulsiona a alcançar um público cada vez mais amplo em busca desses ensinamentos valiosos. Se este é o seu primeiro contato conosco, convido-o calorosamente a se inscrever em nosso canal Despertar Reflexões e ativar o sininho de notificações para estar sempre atualizado com as nossas próximas lições sobre sabedoria ancestral. Expressamos nossa mais profunda gratidão por dedicar seu tempo conosco, por investir em seu crescimento pessoal e por fazer parte desta jornada em busca do conhecimento eterno. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os caminhos que nos conduzem à sabedoria e ao enriquecimento espiritual. Continue estoico.